Oiê, boa noite. Agora são quase 19 horas de uma segunda-feira pós prova da UEL. Eu ainda não vi a prova discursiva. Devo falar da prova discursiva amanhã em um outro videozinho. Eu acho que vocês estão bem cansados. Talvez você não veja esse vídeo ainda hoje ou nem amanhã. Mas enfim, fica aí o meu comentário a respeito dessa prova. Eu achei a prova muito bem elaborada, espero que você também tenha achado. Ela começa com uma questão de pontuação, que vai falar sobre os motivos dos sinais de pontuação. A gente experimentou questões com o mesmo tipo de comando, né? Também com questões da UEL. Então, assim, eu não acho que foi uma prova, uma questão fácil, mas ela foi uma questão que ela atendeu a nossa expectativa de questões sobre vírgulas e travessões. Então, ok, foi uma questão muito interessante. Para quem tinha treinado a prova da UEL, essa questão deu muito certo. Foi a primeira questão da prova. Bom, depois a gente passou por várias questões de interpretação de texto e de literatura, questões que eu imagino que as professoras e os professores comentaram. E aí a gente chega à minha próxima questão, que se eu não me engano é a questão número 9, que já vai falar sobre classes de palavras, identificação de classes, tem uma associação do adjetivo claro com o advérbio bem, muito legal essa questão. Fala também sobre o pronome que, fala também da função do que na frase, também foi uma questão que a gente acabou até vendo no próprio plantão, que a UEL tem essa dinâmica de cobrar, né, a classificação da palavra que. Gosto também que nessa questão tem um porzinho aí com acento, sem acento, que vai falar de reforma ortográfica. E aí tem um O que eu acho que deve ter deixado alguns irritados, que é aquele que ele diz assim, tudo o que sucedeu. E aí pergunta de um outro O lá na cena, e esse O, ele não tem nada de artigo, né? Ele é um pronome demonstrativo, algo que a gente estava na expectativa que a prova pudesse cobrar isso. Foi legal, esse conteúdo foi bom. Depois vem mais uma questão falando sobre o uso de pronomes, né? Questão número 11, pronomes, colocação de pronomes, uso do pronome na condição de objeto, muito legal, né? Colocação de pronomes a partir do nigeriados, quem lembrava do nigeriados, assim, né? Deve ter usado isso para fazer a questão número 11. Eu gosto da questão 11, gosto da questão 9, acho que elas são muito boas, tá? Aí a gente vai direto para a questão número 14, que vai falar sobre verbos, vai falar sobre o uso das expressões sem e nem, valor, né, semântico delas, fala um pouco sobre o uso das vírgulas dentro de uma estrutura mais típica de classe de figuras de linguagem. Eu acho que a questão fala bastante de substantivo também, não essa, mas outras também falam mais ainda de substantivo. Então, uma classe que a gente quase não dá bola, mas substantivo concreto e abstrato, substantivo comum e próprio foi um negócio que ajudou muito nessa prova. Então, a questão 14, muito boa mesmo, assim. Uma questão que fala um pouco de sintaxe e um pouco de semântica, né? Acho que foi legal, acho que você também deve ter gostado. A questão 15 vai falar um pouco sobre literatura, né? Não vejo aqui a gramática ajudando muito. E aí eu acho que a gente chega na questão 18, que vai falar um pouco sobre orações subordinadas, fala das adjetivas, usa aí a expressão essa na condição de retomada. Foi muito legal essa questão, porque assim, ela encaixa direitinho, estou falando da questão 18, tá? Ela encaixa direitinho o conceito de subordinada adjetiva, depois ela encaixa direitinho o conceito de essa como pronome de retomada, então ela dá um suporte de análise, assim, muito legal, muito boa a questão. É aquela questão que se você sabe a teoria, ela vai resolvendo a prova com você. Muito boa a questão. Depois a gente vai para a última questão, se eu não me engano, que é uma questão que vai trabalhar um pouco com o conceito de crase, o uso de pronomes, a ideia de palavras de mesmo campo semântico, também uma questão muito interessante. Acho que ela foi uma questão densa, assim, no que se refere ao uso da crase, mas ela dialogava com uma última aula que você teve comigo lá no Sigma, que falava sobre o uso da crase diante de palavras no plural, e depois falava sobre a diferença de crase e artigo, né? Se você fez as revisões de crase, você entendeu um pouquinho melhor essa questão. Eu espero que você tenha matado a questão é muito boa. Bom,
E muito pronome, né, gente? Tema da prova aí em língua portuguesa foi quase o uso dos pronomes. Muito legal essa prova. Mas também a UEL já tinha avisado que ela ia cobrar pronomes com uma certa regularidade, tá? Então, ó, fechando aí com vocês. Pronome, crase e pontuação, período composto, colocação de pronomes. Tem uma questãozinha que fala sobre tipos de discurso, bem no comecinho da prova, que pede para identificar o uso de aspas. Semântica vai falar sobre significado de palavra, linguagem denotativa, conotativa, foi bem legal essa questão também. Termos da oração, por conta daquela questão do objeto, e classe de palavras. A morfologia ela teve um papel de destaque. O que eu achei da prova? Eu vou dizer a vocês, por onde eu passei hoje eu elogiei essa prova. Porque ela mostra assim, que o aluno que estudou a gramática, fez a revisão da gramática conforme a gente se propôs a fazer, ele relembrou desses conceitos, né, durante a prova. Eu fiquei feliz, assim. Eu espero que você esteja bem, eu espero que a prova ela tenha sido uma prova boa para você, né, que estudou bastante português, ou estudou um pouco, mas conseguiu resolver a prova com o que sabia, tá bom? Eu espero que você consiga descansar também agora. Eu sei que vocês merecem descansar, então a gente vai se falando daqui uns dias. Acho que amanhã já de novo eu falo com vocês a respeito da prova discursiva, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Até!